Nós começamos o 9º episódio da nossa série Viva Sua Fé. É uma série que é baseada na carta de Tiago, uma exposição que nós estamos fazendo nessa carta, que é uma carta escrita a fim de combater a incoerência entre o discurso e a vida. Muitos que se diziam cristãos estavam vivendo de uma maneira que não correspondia com a fé em Jesus. Por isso que você percebe que o livro de Tiago é um livro extremamente prático. E o seu grande objetivo é mostrar para os cristãos como traduzir a sua fé em ações. Se a minha fé é uma fé viva, ela vai estar presente em tudo que eu faço. Essa é a ideia central da carta. Então, nós estamos aprendendo trecho por trecho dessa carta a viver a nossa fé nas mais diversas áreas e situações da vida. O que a gente já aprendeu até aqui? Como viver a nossa fé em meio às provações. Como demonstrar a nossa fé nos momentos mais difíceis e turbulentos da vida? Como viver a nossa fé em meio às tentações? Quando o mundo nos convida a viver de uma maneira que não agrada ao Senhor, quando o diabo nos convida a cair em tentação, como que a gente pode mostrar a nossa fé? Como viver a nossa fé em meio à ira? Sabe aquele momento que a sua maior vontade era esganar alguém, de tanta raiva que você está daquela pessoa? Como demonstrar a nossa fé em meio a isso? Em meio à religiosidade, algo que tem sido tão forte nos nossos dias, como viver a nossa fé em meio à religiosidade? Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas dentro das igrejas, aqui no nosso templo hoje, vivendo uma religiosidade e não uma fé genuína, vivendo apenas rituais vazios e não um relacionamento com Jesus. Não se engane, você que está nos visitando aqui hoje à noite, nem todo mundo que está na igreja é igreja, como nem todo mundo que vai a uma academia é um atleta, ou alguém que vive, de músculos como o nosso professor Amaury, não professor, Nem todo mundo. Então não se engane com isso, tem muita gente que vive apenas uma religiosidade. A gente aprendeu também a viver a nossa fé em meio à discriminação, diante de uma fé morta, através das palavras. E no último trecho que nós estudamos, o último episódio que a gente estudou, episódio 8, como viver a nossa fé em meio aos conflitos. Quando a briga está ali, quando o negócio está acalorado, como é que a gente pode viver a nossa fé em meio aos conflitos? E semana passada nós começamos esse episódio, Viva Sua Fé em Meio aos Planos. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação aqui e depois dar continuidade a esse episódio e finalizar esse episódio hoje à noite. Semana que vem a gente já começa outro, tá bom? E como hoje é o Dia dos Pais, eu quero fazer algumas aplicações aqui um pouco mais voltada para os pais, porém todos os princípios que nós iremos aprender aqui se aplicam na vida de todos aqueles que têm buscado andar como Jesus andou. Nós começamos pensando nessas perguntas. Como você gostaria que fosse a sua vida daqui a alguns anos? Onde você pretende chegar? Quais conquistas gostaria de obter? Nem todo mundo consegue responder essas perguntas de uma maneira assim, muito clara e rápida, mas tudo fica muito mais claro quando nós desenvolvemos um planejamento, um plano de vida. Afinal de contas, um plano de vida nos ajuda a definir metas, objetivos, além de estabelecer o que precisa ser feito para alcançá-los. Então, os planos, eles norteiam as nossas ações e decisões. Planos são como um mapa, eles mostram o trajeto, a rota, o caminho para chegar no destino desejado. Eu estou aqui, mas eu preciso chegar aqui. O que eu tenho que fazer para sair daqui e chegar aqui? Planos. Você tem que traçar planos para você sair da onde está e querer chegar onde quer chegar. Então, nós pensamos aqui que desde cedo nós fazemos planos e nós continuamos fazendo
planos por todo o curso da nossa vida. Quando criança, alguém pergunta para a gente o que você quer ser quando crescer, e aí a gente já vai planejando. Quando você está saindo do ensino médio, faculdade, qual curso você vai fazer, que carreira você vai seguir, e a gente faz planos. Relacionamento, quando namorar, quando começar um novo relacionamento, casamento, e aí no casamento envolve tantos outros planos, né? Onde a gente vai morar, vamos ter filhos ou não, vamos comprar uma casa, um apartamento, vamos comprar um carro, né? E o que pensar então do financeiro, como economizar, como se livrar das dívidas, como conseguir comprar alguma coisa que você tanto quer, e na saúde, como manter um estilo de vida saudável, incluindo dieta, exercício, cuidado médico, como? E aposentadoria, aqueles que já estão chegando perto dela, onde morar, o que fazer, como viver bem na velhice, vou para a praia ou vou para o interior? Então, a gente faz planos desde pequeno, e por toda a vida a gente vai fazendo planos. Foi Benjamin Franklin que disse: se você falha em planejar, está planejando falhar. É bom ter planos, é necessário ter planos. Mas também nós encontramos isso nas Escrituras. Foi o sábio Salomão que disse: os planos elaborados, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O nosso mestre, o nosso Senhor, ele disse o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, quem vai começar a construir algo e não planeja primeiro? Porque para Jesus, quem começa uma coisa e não completa, isso não é tão bom. É isso que ele está combatendo aqui, né? Olha, antes de começar, calcula, para você começar e você concluir. Faz as contas. Irmãos, a Bíblia fala que o próprio Deus tem planos para nós. O Amauri, ele citou isso na nossa abertura. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem está falando? O próprio Deus. Deus também faz planos. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Não viva conforme o estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, Deus não te criou para viver assim. Deus não te criou para viver ao acaso. E Tiago vai falar exatamente sobre isso. E eu quero convidar você para a gente ler mais uma vez o texto. Por favor, Tiago 3, de 13 a 17. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente estudou na semana passada 3 erros, né? Tiago, ele vai mostrar para a gente aqui 3 erros e 3 acertos ao planejar. Então, semana passada nós aprendemos sobre os erros que nós devemos evitar ao fazer planos. Primeiro, a autonomia. E a autonomia, ela nos faz desprezar a participação de Deus na vida. Existe um plano muito bem elaborado aqui, precisa ser aplaudido. Porque os caras, eles determinam quando, como, quando, e todas as perguntas que você pode imaginar, eles respondem aqui: propósito, quanto tempo vão fazer, o que vão fazer. É um plano muito bem elaborado, mas tem um probleminha: Deus não está presente nesse plano. Tiago, ele não está combatendo o planejamento, Tiago, ele está combatendo um plano sem Deus. Um plano autônomo, onde eu decido o que eu vou fazer, do jeito que eu vou fazer, onde fazer, como fazer e com o propósito. E Tiago está combatendo justamente isso.
É possível fazer um plano bem elaborado e Deus está fora dele. Planejar é bom, é importante, é saudável, mas tudo isso cai por terra quando Deus não faz parte, quando o Senhor não está presente, quando Deus é ignorado, quando você não considera a vontade de Deus para aquilo que você está planejando. Fazer planos motivados pela autonomia é um erro fatal, pois a autonomia põe de lado quem merece o centro, quem merece tudo. Afinal de contas, foi Ele que te deu a vida que você tem. Enquanto você fazer planos e Deus ficar de lado, você pode até ser bem-sucedido neles, mas você nunca será completo e satisfeito. Porque o que faz da gente alguém completo e satisfeito em meio aos planos é o Deus da vida. É o Deus que preenche todo o vazio do nosso coração. O segundo erro que a gente aprendeu na semana passada foi o materialismo. Por quê, irmãos? Porque quando a gente deixa Deus do lado, a gente deixa Deus de lado, existe um vazio no coração. E é muito provável que o vazio que existe no seu coração será preenchido por um falso Deus. E esse falso Deus, que hoje tem sido adorado pela maioria das pessoas, é um falso Deus chamado Mamon, chamado dinheiro. As pessoas vivem para ter. Eu trabalho, eu vivo e faço o que faço para ter. Sua vida, sua alegria, sua agenda, seu tempo se resume a ter. Se nós conseguimos dinheiro, está tudo resolvido. E é exatamente isso que está aqui no versículo. Nós vamos fazer isso, assim, 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 assado, para ganhar dinheiro. É isso que a gente quer. É só isso, ganhar dinheiro. E na terça-feira a gente estava comentando que é o seguinte, muitas pessoas dizem assim, ai pastor, eu não consigo mais vir ao culto, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais orar, parece que a minha fé está se esfriando. Não, a questão não é apenas porque você não consegue, a questão é o seguinte, já existe um falso Deus tomando conta do teu coração e você não percebeu. Você não deixa de fazer o que faz porque apenas não consegue. Você deixa de fazer o que faz para a glória de Deus, porque o Deus que está governando o seu coração se chama dinheiro. Eu não consigo mais ir à igreja, pastor, por causa do meu trabalho. Não é por causa do seu trabalho, é porque você é ganancioso. E essa ganância vem de um falso Deus que controla o teu coração. Eu não tenho tempo mais para minha família, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, é isso mesmo. O verdadeiro Deus traz vida, o falso Deus traz morte e destruição. É isso que acontece. Quando você chega nesse nível, não é mais você que manda no dinheiro, mas é o dinheiro que manda em você. Não é simplesmente uma situação externa, mas essencialmente interna. E por último, o terceiro erro que nós cometemos ao planejar conforme Tiago é a alienação. Alienação é a característica do ser humano que, individualizado em suas próprias buscas, ele perde a consciência do que é a vida. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, eu não te conheço mais. Parece que a pessoa perdeu a noção do que é a vida. Quando nós deixamos Deus de lado por causa da nossa autonomia, materialismo, nós então ficamos tão envolvidos que nós perdemos a noção do que é viver. E a gente sai de casa de manhã, a gente passa o dia inteiro trabalhando, e para quem mora no extremo sul, passa um tempão no transporte, a gente sai às 4h30, 5 horas, volta às 8, 9, e a gente não consegue chegar em casa e fazer mais nada, a gente só come alguma coisa e dorme, e o outro dia é a mesma coisa, e tem gente que vive assim a vida inteira. A vida inteira.
e perde a oportunidade de ver os seus filhos crescendo, perde a oportunidade de viver um casamento incrível com seu cônjuge, perde a oportunidade de experimentar o que Deus tem para você, porque você perdeu a noção do que é a vida. A vida não é só, irmãos, acordar, trabalhar e dormir. A vida é muito mais do que isso. Por isso que Tiago chama a atenção deles. O que é a vida? Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um programa na TV Cultura. E o grande momento desse programa era quando o apresentador, ele perguntava para o convidado, o que é a vida? E quantos convidados, inclusive convidados intelectuais e cultos, filósofos, eles não sabiam o que era a vida. A gente sabe. A vida é um presente de Deus. E se ela é um presente de Deus, eu quero viver para a glória dele. Isso é a vida. 3 erros, mas hoje eu quero mostrar para vocês 3 acertos. Vamos para o lado bom aqui, né? E vamos pedir a graça de Deus para viver esses princípios que nós vamos aprender hoje. Versículo 15, Tiago então muda. Em vez disso, ou seja, ao invés de cometer esses erros aqui, façam isso aqui. Fujam disso e vivam assim. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Tiago, ele começa dizendo em vez dos 3 erros, em vez de fazer os seus planos com base na autonomia, no materialismo e na alienação, faça os seus planos com base na sua dependência a Deus. O primeiro acerto que Tiago quer nos ensinar ao planejar é esse: dependa de Deus, dependa do Senhor. Percebam que no verso 13, irmãos, todos os verbos, lá voltando para os planos, né? Versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Percebam só o seguinte: todos os verbos relacionados ao plano que eles elaboraram estão numa voz chamada futuro do indicativo. Para quem gosta de estudar português aí, gramática, prato cheio. E o que significa o futuro do indicativo? O que significa esses verbos nessa voz aqui, nesse contexto? A ideia é o seguinte, de que você vai cumprir a ação logo após dela ser comunicada. Essa é a ideia. Ou seja, é tido como certo. Vai acontecer. Percebam os verbos: iremos, passaremos, faremos e ganharemos. É isso que a gente planejou e é isso que vai acontecer. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: sabe qual é o problema de vocês com essa fala? Sabe qual é o problema de vocês com esses planos? É que vocês estão tratando o futuro como se fosse uma variável que vocês podem controlar. O que Tiago quer nos mostrar é que isso demonstra uma confiança excessiva em nós mesmos, em nossos planos. Nós achamos que somos capazes de manipular o tempo, o espaço, o futuro, e não percebemos que Deus, ele foi deixado de fora. Aquele e único que pode controlar o tempo, o espaço e o futuro. Portanto, no versículo 15, Tiago, ele nos convida e ele nos mostra o jeito certo de planejar. E ele vai deixando bem claro que tempo, espaço, circunstância, futuro são domínios de Deus. Deus é o grande rei do universo. Deus é soberano. Nós cantamos hoje à noite, não é? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E aí a música diz assim:
Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Ou seja, por melhor que sejam os seus planos, dados, pesquisas, estudos, previsões, estratégias, seja lá o que for, você não tem a capacidade de garantir que os seus planos irão se cumprir. Por quê? Porque você e eu somos um mísero mortal que não tem sequer a inteligência e a capacidade de saber o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Eu faço planos para o futuro, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto. Por quê? Porque o Deus nessa história não sou eu. O mundo já tem um Deus que governa o universo e não é você. Quantos de nós fomos pegos de surpresa com essa notícia aqui sexta-feira? Avião com 62 pessoas a bordo cai em Viedo e não há sobreviventes. A aeronave seguia de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo. Alguns estavam voltando para casa. Ou seja, depois de passar uma semana, conforme algumas notícias que foram dadas, trabalhando, cansado, estavam voltando para casa, talvez para rever a família. Outros estavam indo a trabalho. Outros para participar de uma convenção que ia acontecer aqui em São Paulo. Outros apenas para rever amigos familiares, para passar o Dia dos Pais junto com os filhos. Mas não conseguiram chegar. Seus planos foram frustrados. Por quê? Por quê, irmãos? Porém, em meio a toda essa tragédia, não sei se você está sabendo, 10 passageiros não conseguiram embarcar nesse avião. 10. 2 deles não estavam na aeronave porque perderam o horário para o check-in no aeroporto de Cascavel, no Paraná. Olha só que interessante, no aeroporto de Cascavel, onde o avião decolou às 11h56 em direção ao aeroporto de Guarulhos, Adriano Assis ligou para a filha dele e disse com a voz embargada: filha, eu perdi o voo, mas saiba que o papai te ama. Eu não vou conseguir te ver. Você está onde? Eu também te amo, minha filha. E ao fundo, os repórteres que deram essas notícias aqui, ouvindo testemunhas, elas disseram que ao fundo deu para ouvir a filha dizendo que estava com saudade dele. O papai já está indo para casa, filha, eu perdi o voo, ele responde. E aí, logo depois, ele diz assim: filha, por que eu perdi o voo? Por que eu perdi o voo? Eu queria tanto te ver. E aí então, ele mesmo dá a resposta: eu perdi o voo porque o avião caiu. E Deus me livrou. Papai te ama. Eu não pude ir te ver agora, mas logo eu poderei te ver, porque Deus me guardou. Irmãos, esse passageiro, o Assis, ele chegou no terminal de Cascavel às 9h40. Ou seja, ele chegou antes, mas ele saiu para tomar um café.
E quando ele voltou, então ele chegou atrasado e não conseguiu embarcar. Quem governa? Quem está no controle? O que é a sua vida? Do que adianta viver a vida deixando Deus de lado, se é Ele quem controla tudo? Tiago nos ensina uma das lições mais importantes das Escrituras, irmãos. Preste atenção nisso. E uma das lições mais importantes das Escrituras é: se Deus quiser. Troque a autonomia por dependência. Troque a autossuficiência por dependência. Existe uma norma que regula a vida dos discípulos de Cristo. E qual que é essa norma? Se o Senhor quiser. E essa expressão, se o Senhor quiser, ela significa humilde dependência de Deus. Quer um exemplo maior? Jesus, ele veio fazer a vontade de quem aqui no mundo? A vontade do Pai. Lembra da oração que ele fez no Getsêmani? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus está dizendo para Deus Pai: Senhor, se for possível, afasta de mim essa grande responsabilidade que está afligindo a minha alma, a tal ponto que eu estou sangrando sangue. Soando sangue, desculpa. Eu estou soando sangue, e para isso acontecer, existe uma explicação científica, e dizem que esse é o momento de maior angústia que um ser humano pode passar. Estou soando sangue, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Viver na dependência de Deus é se colocar debaixo da sua vontade. Isso é viver na dependência de Deus. Sabe qual é o problema? Tem muita gente dizendo, se Deus quiser. Tem muita gente usando essa expressão apenas como um jargão, apenas como uma frase vazia. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E quando que isso acontece? Quando você usa essa expressão para aquilo que não tem nada a ver com o que Deus quer. Oh, meu Deus. Passei na velocidade que não deveria passar e tinha um radar ali. Mas se Deus quiser, eu não vou ser multado. Se Deus quiser, meu casamento vai ser uma bênção. Mas o meu namorado é desrespeitoso com a mãe dele, bate em todo mundo, é mal educado, não é temente a Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Não, se Deus quiser, vai dar certo. Vou comprar minha casa, eu vou ficar endividado, meu nome vai ficar no vermelho, mas se Deus quiser, vai dar certo. Não vai. E tem muita gente usando "se Deus quiser" como desculpas para não fazer o que Deus já deixou claro que tem que ser feito. Não, se Deus quiser, eu vou para a igreja hoje. Ah, é? Não, se Deus quiser, eu vou trabalhar. Vou comprar minhas coisas e tal. Não, não é se Deus quiser, Deus quer que você trabalhe. Se Deus quiser, eu vou ser alguém mais comprometido, sabe? Com a minha fé, com o meu relacionamento com Jesus. Se Deus quiser, eu vou ser uma bênção na vida das pessoas. Eu vou pregar o Evangelho. Ah, mas se Deus quiser, sabe? Porque eu mesmo...
Tem gente usando "se Deus quiser" para aquilo que não tem nada a ver com Deus, para aquilo que não tem nada a ver com o reino. E tem muita gente usando "se Deus quiser" como desculpa para não fazer aquilo que Deus já revelou que tem que ser feito. O que Deus já revelou que tem que ser feito, meu irmão, você não precisa dizer "se Deus quiser". Deus quer, já está revelado. Deus quer. Mas também, não use isso como desculpa para não fazer o que Deus já falou que tem que ser feito. Deus me chamou para o ministério. Hoje eu estou fazendo isso e aquilo, mas se Deus quiser, um dia eu vou. Um dia eu obedeço, um dia eu faço. Desculpa para não fazer o que Deus já deixou muito claro que você tem que fazer. Paulo, ele conhecia e vivia esse princípio muito forte. Olha só alguns textos aqui que eu separei para os irmãos. Voltarei, se for da vontade de Deus. Atos 18, 21. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. 1 Coríntios 4, 19. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. 1 Coríntios 16, 7. E quantas vezes, irmãos, o apóstolo Paulo, querendo fazer aquilo que estava claro que ele deveria fazer, mas mesmo assim, Deus aparecia e falava: Paulo, não vai por aqui, vai por lá. Quantas vezes Paulo diz assim: eu queria ter ido para cá, mas o Espírito Santo me mostrou que não, era por ali. Paulo era um homem que vivia debaixo da dependência de Deus. Eu vou se o Senhor quiser. E se o Senhor não quiser, eu também não vou. Porque tem gente que tem muita dificuldade. Quando Deus diz não, é como uma criança mimada. Onde Deus fala, não vai, não faça. E você diz, eu vou. E a gente se esquece que o nosso Deus é como um pai que olha para a gente e fala: deixa de ser teimoso. Eu sei o que é melhor para você, eu estou cuidando de você, eu te amo e como um pai eu quero o melhor para a sua vida. Mas quando eu disser vai por aqui, vai por lá, deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa. Viva uma vida debaixo da minha dependência, porque eu estou aqui vendo a história toda, mas você é como uma neblina, que planeja ir para lá, mas em 1 minuto a sua vida pode acabar. Eu estou vendo a história toda, e eu estou fazendo que você passe por isso aqui, para você não passar por algo pior. E você ainda fica reclamando de que chegou atrasado no aeroporto. Entende, irmãos? Entende o que é viver uma vida debaixo da dependência do Senhor? Nossa, tem muita coisa ainda para falar e já é 7h30. Pois é, esse relógio não se converteu ainda, né? Difícil demais. Só para a gente concluir esse primeiro acerto aqui. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Pergunta: qual é a primeira coisa que acontecerá se o Senhor quiser? Vamos lá, exercício de interpretação de texto. Alguém me responde? Como? Viveremos, muito bom, isso mesmo. A primeira coisa que acontecerá, se o Senhor quiser, viveremos. Ou seja, isso diz respeito à manutenção da vida.
não é sobre o que iremos fazer, é sobre se estaremos vivos ou não. Antes de fazer qualquer coisa, primeiramente eu preciso estar vivo. Correto, irmãos? Sim. E a vida é um presente de Deus. Só Ele tem poder para dar vida, para sustentar a vida. Nós estamos vivos no mundo de Deus porque Ele quer que nós estejamos aqui. Tem prova maior do que a Covid? Tem prova maior do que isso, irmãos? De que Deus está no controle e Ele tem um propósito para tudo. Pessoas que você olhou e falou bem assim, meu, se essa aí pegar um resfriado, já era, coitado, não vai resistir. Pegou resfriado, pegou H1N1, pegou Covid, está vivo. E por outro lado também, pessoas que você olhou e falou bem assim, não, isso aí pode vir o que for, parece um touro. Vai ficar tudo bem. Faleceu, se foi. Se Deus quiser, nós viveremos. Esse é o primeiro ponto. E é a partir daqui que tudo começa a acontecer. É pelo fato de estarmos vivos, pela vontade de Deus, que é possível fazer alguma coisa. O conceito de Tiago é, se podemos fazer isso ou aquilo, primeiro, é porque estamos vivos. Se estamos vivos, é porque Deus quer. Segundo, então, terceiro, façamos isso ou aquilo, considerando o que Deus quer. Porque nós estamos vivos porque Ele quer. Então, se estamos vivos porque Ele quer, façamos e vivamos como Ele quer. Esse é o primeiro acerto ao fazer planos. Senhor, eu dependo de Ti para viver. Eu dependo de Ti para respirar. O ar que eu respiro vem do Senhor. E se o Senhor cortar esse ar, por alguns minutos eu morro. Portanto, Senhor, todos os meus planos estão aqui. E eu tenho, primeiramente, a certeza de que nenhum deles vai contra aquilo que o Senhor já revelou em Tua palavra. Porque se for, meu irmão, já era. Se aquilo que você planeja fazer quebra algum princípio bíblico, não é o que Deus quer para a sua vida. Se para você fazer o que você quer, você precisa mentir no seu trabalho, não é isso que Deus quer para a sua vida. Se para conseguir o que você tem planejado, você vai ter que deixar de lado as coisas mais importantes, não é isso que Deus quer para a sua vida. Mas se você fez planos, e isso é bom, e você tem a certeza que eles não ferem princípios e valores da palavra, coloque-os debaixo da vontade do Senhor. E diga, Deus, eu só quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E eu só vou para onde o Senhor quer que eu vá. Porque tudo o que eu quero só será possível, primeiramente, se o Senhor tiver graça de mim e me manter vivo. Porque se eu preciso do Senhor para viver, então eu quero fazer os meus planos para agradar aquele que me deu a vida. Só é possível fazer alguma coisa porque Deus te sustenta. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta assim bem direta. Se só é possível viver porque Deus te sustenta, você acha que é sensato viver fazendo o que não agrada a Ele? Se não é você que sustenta a sua vida, você acha que é sensato viver fazendo aquilo que você quer, ao invés de fazer aquilo que o Deus soberano quer?
Bom, eu vou citar aqui os próximos acertos para a gente começar um novo episódio na próxima semana. 10 minutinhos e eu termino aqui. Primeiro, viva na dependência de Deus. Segundo, prioridade. Você precisa ter prioridade. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Qual que é a ideia de Tiago aqui? Percebam a estrutura e a ordem do texto, irmãos. Viveremos e faremos isto ou aquilo está completamente ligado com se o Senhor quiser. Ou seja, a ideia é planos vinculados ao querer de Deus. A vida e o que se faz na vida está completamente ligado à vontade do Senhor. Essa é a ideia de Tiago. Se Deus é o seu Senhor, e prioridade tem a ver com aquilo que é importante, com aquilo que vem antes de tudo, Tiago está nos lembrando: quando for planejar a vida, lembre-se de quem é sua prioridade. É isso que Tiago quer nos ensinar. Por que que isso é importante? Porque geralmente nós somos inclinados a buscar as segundas coisas em primeiro lugar e deixamos as primeiras coisas em segundo lugar. Porém, quando nós deixamos as primeiras coisas em segundo, nós jamais teremos as primeiras e talvez sequer teremos as segundas. Vocês estão me acompanhando nesse raciocínio? Ou está muito difícil? Estão entendendo? Ah, tá bom. Meia dúzia tá, graças a Deus. Depois você assiste a live de novo. Se você buscar as segundas coisas em primeiro lugar, você nunca terá as primeiras e talvez nem as segundas. Mas, quando buscamos as primeiras em primeiro lugar, as segundas são consequências. É isso que Jesus disse aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que a gente está fazendo? Buscando as segundas em primeiro e deixando as coisas que deveriam estar em primeiro lugar, em segundo. Só que o que Jesus nos ensina? Busque as primeiras em primeiro, e as segundas virão. Só que a gente faz, irmãos? O que a gente faz? A gente deixa Deus, o seu reino e a sua justiça, para fazer aquilo que nós queremos conquistar. E Deus está falando, Jesus está falando para a gente: coloque isso aqui em primeiro, e as outras coisas virão. Mas o que acontece? As pessoas estão buscando as segundas. E quando as segundas estão em primeiro, a gente perde o que deveria estar em primeiro. E talvez não alcançaremos aquelas que estão em segundo. Planos bem-sucedidos começam com Deus. Pois quando Deus está no lugar certo, todas as outras coisas também ficarão. Essa é a lógica do reino. Se você não está entendendo, talvez você precisa se render a Jesus Cristo, porque muitas das verdades bíblicas são loucura para aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus. Você precisa da iluminação do Espírito Santo para entender isso. É por isso que nós estamos aqui, num domingo de noite fria, e não debaixo das cobertas. Por quê? Porque a gente busca as primeiras coisas em primeiro lugar.
É por isso que semana passada eu ouvi um irmão falando bem assim para mim: pastor, eu não vou conseguir vir mais. Aí eu entendi que ele estava falando que não ia conseguir vir mais aos domingos, né, por completo, tanto na EBD como no culto. Eu falei: poxa vida, irmão, como assim você não vai conseguir vir mais? Aí ele me explicou: não, pastor, eu não vou conseguir vir na EBD quando eu não folgar, mas quando eu folgo eu venho na EBD e venho no culto. Porque se fosse para escolher perder alguma coisa, eu prefiro perder o meu emprego do que deixar de vir na casa do Senhor. Falei: uau, cara, como está difícil ouvir isso nos dias de hoje, irmãos. De verdade. Como está difícil. É por isso que alguém escolhe ser rebaixado de cargo. É por isso que alguém deixa de ser gerente para ser um açougueiro. Por quê? Porque as primeiras coisas estão em primeiro lugar. O mais importante para mim não é minha função, não é o cargo, não é o título, mas são as primeiras coisas. O meu Deus é mais importante do que tudo, porque o meu Deus é aquele que me mantém de pé. É aquele que me mantém vivo. Talvez você tenha o cargo que você sempre sonhou, o salário que você sempre sonhou, mas isso não vai te trazer a alegria do que é viver para a glória de Deus e de pagar o preço por isso, irmãos. Porque quando a gente paga o preço, parece que a gente, né, tem aquela convicção queimando dentro de nós. Você acha que para esse irmão está sendo uma grande tristeza passar por isso? E vocês sabem de quem eu estou falando, né? Eu nunca vi ele tão feliz em toda a vida. Terça-feira estava aqui, né, Gil? Olha lá. Ó. Gil falou bem assim: pastor, quando eu vi a alegria do Cris em poder voltar para as nossas reuniões de terça-feira, isso tocou no meu coração forte, não foi? Mas não foi só no seu não, Gil. Cadê os Cris da igreja do Senhor? Cadê os Ney? Porque foi o Ney o primeiro exemplo que eu dei. Cadê os Gilsons? Os Gugas? Porque eles também passaram por uma situação muito parecida que a gente também ouviu esses dias. Abriram mão de talvez ter uma formação melhor, um cargo melhor, um salário melhor, uma profissão melhor. Sabe por quê? Pastor, se eu fizesse isso, eu ia perder as oportunidades que eu tenho de servir o meu Deus, de estar com a minha família e talvez esfriar a minha fé. Tá difícil, irmãos, ouvir isso nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que as pessoas fazem diante de uma oportunidade é deixar Deus de lado e fazer o que elas querem. É deixar a vontade do Senhor de lado e fazer o que elas querem. Que em nome de Jesus nós tenhamos homens e mulheres aqui que irão pagar o preço, que irão dizer: se for possível e se depender das forças que o Senhor me dá, eu vou preferir o Senhor. Tem um hino antigo que eu cantava lá na igreja que eu cresci, que dizia assim: 1000 vezes eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. 1000 vezes. 1000 vezes. Quer viver o melhor da vida? Coloca Deus em primeiro lugar. E talvez você esteja se perguntando nesse momento: mas pastor, e aquelas pessoas que colocam Deus em primeiro lugar e estão sofrendo por causa do Evangelho? O próprio apóstolo Paulo.
Então, quem sofre por amor a Cristo, sofre tendo a convicção de que o sofrimento permitido pelo Senhor é muito melhor do que viver na abundância e na riqueza que o Senhor não permitiu. Se for preciso sofrer, a gente sofre também. Se for preciso morrer, a gente morre também. E eu tenho certeza absoluta que aqueles que fizeram essa escolha, eles fizeram com muita convicção e eles experimentaram sim o melhor de Deus para as suas vidas. Sabe por quê? Porque estudando a história da igreja, a gente vê que a igreja primitiva era lançada no aerópago. Isso está nos livros de histórias, tá bom? E quando diziam assim, neguem a Jesus e a gente libera vocês e está tudo certo. Senão a gente vai lançar umas bestas feras aqui e vocês serão devorados. Vocês irão morrer. Vocês serão comidos por leões, vocês serão pisados por grandes animais. Não vai restar nada de vocês. E aí a história diz que essas pessoas, elas não morriam assim, ó, né, com medo, se defendendo. Ai, meu Deus do céu, agora, Senhor. E agora, o que vai ser da minha vida? Ó Deus, escolhi o Senhor e olha como eu vou terminar a minha vida de uma forma tão cruel. Ó Deus. Sabe o que a história diz, meu irmão? Que eles morriam cantando e com um sorriso no rosto, bendizendo e louvando o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque não há nada mais honroso para um discípulo de Jesus do que morrer pelo seu Senhor. Se viver ou morrer, o que importa é viver o que Deus planejou para a minha vida. E por último, e tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui, estou me alongando um pouquinho que vai ter janta daqui a pouco, viu? Então, né, se o problema é fome, pode ficar tranquilo aí, daqui a pouco a gente vai comer. Portanto, pensem nisto, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Duas coisas aqui importantes, irmãos. Tiago está falando do pecado da omissão, que tem a ver com passividade, indolência, deixa a vida me levar, mas também Tiago está falando do pecado de errar o alvo. A vida é uma dádiva de Deus, então nós devemos usá-la com propósito, e para isso nós precisamos de determinação. A pergunta que eu te faço é, até quando você vai viver refém da passividade? O que é passividade? Você sabe o que tem que fazer. Ouvir essa mensagem é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque você acabou de aprender o que Deus quer que você faça. E Tiago está falando para você, agora você que sabe o que tem que fazer e não faz, você está cometendo pecado. E pecado nas Escrituras é errar o alvo. Ou seja, fazer planos sem considerar a pessoa de Deus é olhar para a vida e dizer, eu errei o alvo. É chegar no fim da vida, olhar, fazer aquele trailer, né? Passa aquele trailer na sua mente e você dizer, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Como diz uma música do Titãs, né? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter abraçado mais, sei lá o que eles fazem. Por quê? Porque você sabia o que devia fazer e não fez. Crescer dói, ser adulto na fé, ser maduro na vida com Deus, andar com Jesus dói. Se você tem ouvido o evangelho triunfalista de que venha para Jesus e seus problemas vão acabar, é mentira. Servir a Jesus envolve renúncia, envolve coragem, envolve dependência, envolve fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. E fazer.
Tiago está dizendo para você hoje à noite: tome uma atitude, seja determinado em fazer aquilo que Deus quer que você faça. E fazer o que Deus quer no mundo onde o mais importante é fazer o que te faz feliz, realmente, irmãos, é preciso de muita determinação. E é o que falta na vida de muita gente que se diz discípulo de Jesus. Determinação é dizer não para o que você tem que dizer não. É dizer sim para o que você tem que dizer sim, tomar uma atitude. O Evangelho é movimento, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos coloca em movimento. Para de ser omisso. Para de ver a vida passar e não fazer aquilo que é mais importante. Quantas vezes a gente deixa de fazer o que sabe que tem que ser feito porque faltou determinação. Determinação de dizer não, determinação de se lançar e dizer: Senhor, eu vou, Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha boca, Senhor, usa a minha vida. Pai de verdade não é aquele que bate no peito e diz assim: eu faço o que eu quiser. Já viu gente assim? Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Pai de verdade é aquele que bate no peito e diz assim: eu faço o que Deus quiser. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tem muito pai precisando ser mais determinado na vida, viu? Sabe o que deve ser feito? A pergunta que eu te faço é: você vai fazer? Depois dessa mensagem aqui, que falou muito comigo primeiramente, e eu tenho certeza que falou com você, você sabe o que tem que ser feito agora. A pergunta que eu te faço é: vai fazer ou vai mais uma vez cruzar os braços e viver na passividade, como diz o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ser discípulo de Jesus, meu irmão, exige determinação, exige atitude. Você não vai acordar com vontade de ler a Bíblia, você não vai acordar muitas vezes com vontade de orar, você não vai ter dias que você vai acordar e você não vai querer vir para a igreja. Mas o discípulo de Jesus não faz o que faz porque simplesmente gosta, porque simplesmente quer. Um discípulo de Jesus faz o que faz porque ele sabe o que tem que ser feito. 3 erros e 3 acertos. Está aí na tela. 3 erros: autonomia, materialismo e alienação. 3 acertos: dependência de Deus, prioridade e determinação. Salomão, o homem mais sábio e o homem mais rico de toda a história. Ou seja, por que eu fiz questão de destacar o homem mais sábio e o homem mais rico de toda a história? Porque ele sabia o que tinha que ser feito. Segundo, ele experimentou tudo o que você um dia deseja conquistar. Tudo que você imagina aí, Salomão teve. Ai, como eu queria uma casa melhor, como eu queria um carro melhor, como eu queria uma vida assim, uma vida assada, como eu queria morar naquele lugar, como eu queria... Tudo que você possa imaginar, Salomão já teve. Tudo. E aí, quando ele chega no fim do relato da sua vida, ele escreve o seguinte: de tudo o que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Você pode viver a sua vida fazendo planos, ter sonhos, mas no final das contas, o que é mais importante é isso aqui, ó. Se você não viver para isso, sua vida não vai valer a pena. E você vai chegar no fim dela e vai olhar para trás e vai doer muito. Sabe por quê? Porque você vai lembrar desse dia e você vai pensar: tudo que eu precisava saber para viver os planos e os propósitos de Deus eu aprendi. Por que eu não fiz? No final da vida, irmãos, o pior não é a morte. O pior é olhar para a vida
e não saber pelo que viveu. Isso é o pior. O meu convite para você hoje à noite é dizer para o Senhor: eu nada sou sem ti. Perdido eu estou sem ti. O meu desafio para você hoje à noite é fazer dessa canção sua oração. Senhor, tu és o meu respirar. E enquanto você canta, eu creio que ao longo da mensagem, como aconteceu comigo, Deus ele me mostrou algumas coisas que eu preciso deixar de lado para viver os planos e os propósitos. Mas também Deus trouxe muitas coisas na minha mente e no meu coração, mostrando: é isso que está faltando você fazer, meu filho. Levante-se, tenha determinação, faça o que tem que ser feito. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração, mas de uma coisa eu sei: Ele tem o melhor para a sua vida.